E aí, tudo bem? Começando mais um Eu, Você e as Circunstâncias, terceiro episódio, segunda temporada. Estamos falando de vencedores, grandes líderes com grandes conquistas, grandes histórias. Como a gente tem dito, nossa ideia aqui não é falar do esporte que a pessoa pratica ou do esporte que ela era técnico. A ideia aqui é falar do estilo de liderança, dos traços de liderança. E para isso, nós sempre usamos como uma base um livro escrito pela pessoa ou sobre a pessoa. Não necessariamente a gente fica aqui falando só do livro ou lendo o livro, mas a gente parte daquela referência lá, que é o livro. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Como eu disse, esse é o terceiro episódio da segunda temporada, então tem mais 2 nessa temporada, tem outros 6 da primeira temporada, muito bacana, outro assunto. Mas não tem uma necessidade de ouvir na ordem, então pode ouvir esse aqui e voltar lá e ouvir depois os outros. Se o conteúdo fizer sentido para você, eu fico muito feliz. Tá bom? Então, puxa a cadeira, se ajeita aí e vem comigo! Bom, e vamos iniciar apresentando o nosso personagem de hoje, Phil Jackson, o livro 11 Anéis. Phil Jackson, treinador do Chicago Bulls, vencedor de 6 títulos da NBA, posteriormente treinador do Los Angeles Lakers, vencedor de mais 5 títulos da NBA, e por isso o título 11 Anéis. Mais títulos do que dedos, né? Então, Phil Jackson não tem nem dedos para usar os 11 anéis que ele ganhou na NBA. Por aí só já bastaria. Mas tem mais um detalhe. Phil Jackson foi treinador de Michael Jordan e também de Kobe Bryant. Se você está me vendo por aí, você está vendo que eu estou segurando aqui a capa do livro na mão. Se não, se você está me ouvindo na sua plataforma de áudio, como sempre, você vai ter que acreditar em mim. Phil Jackson. Um líder bem diferente, uma energia bem diferente. Praticamente um líder tribal. Vem comigo e vamos entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Para vocês terem uma medida do que eu disse no bloco de apresentação sobre o quanto o estilo do Phil Jackson é diferente, talvez, da maioria das lideranças que nós vamos estudar aí pelo caminho, a primeira frase que eu vou pegar do livro para a gente sair e partir daqui é: a chave do sucesso é a compaixão. E aí? É disciplina? É ganhar acima de qualquer coisa? É olhar o adversário como inimigo? Enfim, aguerrimento? E aí me vem um cara e a base, a chave do sucesso é a compaixão. Então, essa frase dá a medida da diferença de pensamento do Phil Jackson da maioria das lideranças, que normalmente são praticamente predadores ali em busca do seu objetivo e onde praticamente mais nada importa e são obcecados por aquilo. O Phil Jackson ele tem uma religiosidade bem acurada, assim, se vocês estudarem mais a fundo, leiam o livro, por favor, é um ótimo livro, excelente livro. Vocês vão perceber que Phil Jackson ele é um praticante do Zen budismo e também um estudioso sobre as religiões indígenas lá originalmente americanas. Então ele
tem certos rituais tribais dos descendentes americanos lá indígenas, que ele acaba conversando com o Zen budismo, e isso fica muito presente em muitas passagens que ele conta no lidar com a equipe. Uma ou duas delas nós vamos tratar aqui para dar essa dimensão. Mas falando do estilo de liderança do Phil Jackson, já para a gente começar a partir dali, então o Phil Jackson ele não é o tipo de líder duro, que cobra o tempo inteiro. Ele é mais um apoiador, um incentivador, né? Ele entende que as pessoas devem ser motivadas e não necessariamente cobradas o tempo inteiro, né? Então eu vou pegar aqui outro trecho do livro que vai falar bem sobre isso. Então aqui num trecho tem um subtítulo que chama Deixe cada jogador descobrir o próprio destino. Percebe que foi ele que escreveu o livro, tá? Ele tem uma parceria ali, depois eu pego ali o nome do coautor e passo para vocês. Mas foi ele que escreveu o livro, então você percebe na própria escrita que ele tem essa forma, né? Deixe cada jogador descobrir o próprio destino. Parece uma frase já zen budista em si, né? Porque já caberia aqui destrinchar essa frase, né? E aí ele diz: uma coisa que aprendi como treinador é que você não pode impor a sua vontade sobre os outros. Se você quer que ajam de maneira diferente, inspire-os para que se transformem. Então, nesse trecho aqui, o Phil Jackson está dizendo que ele entende que, como liderança, como técnico, ele não deve impor a sua vontade, impor o seu estilo de jogo, o seu estilo de treino, e sim inspirar quem está à sua volta e, inclusive, utilizar as lideranças do próprio elenco. A gente pode perceber no livro ali que muitas vezes ele usa o próprio Jordan no Chicago Bulls, porque o Jordan tem essa característica de liderança um pouco mais incisiva, um pouco mais de disciplina, de tem que fazer, tem que treinar mais, tem que correr mais. Então ele percebe isso no Jordan e o que ele faz? Ele usa o Michael Jordan para complementar esse lado dele. Como ele é um cara mais inspirador, um cara mais de conversar, um cara mais teórico da motivação, de abraçar, enfim, ele percebe no grupo quem são as lideranças capazes de cobrar um pouco mais forte na hora de dar o chacoalhão e usa essas outras lideranças para fazer isso por ele. Então percebe que, como a nossa ideia aqui é estudar liderança, isso é muito importante. Ninguém vai ter todas as características necessárias para fazer uma gestão de uma equipe, de uma empresa, enfim, seja do que for, sozinho. Então, talvez a característica mais importante de um líder, e aí aqui abre aspas para opinião, isso é uma opinião, né? Não está escrito lá no livro, é uma opinião, seja você conseguir identificar no teu grupo quem é que preenche as lacunas que você tem, né? Então, se você é um líder muito disciplinador, que cobra horário, que cobra resultado, que está sempre cobrando, então você pode achar na equipe alguém que conversa mais, que ouve um pouquinho mais, que tem um pouquinho mais de carinho, e por muitas vezes usar essa pessoa para ir lá e dar uma conversada com aquele funcionário que está precisando de um carinho. Enfim, quando você não é capaz de fazer alguma coisa, você tem que identificar na tua equipe quem é. Então você pode não ser um líder técnico, por exemplo, que conhece profundamente, tecnicamente aquele trabalho, mas você pode se cercar de outras pessoas, né? Tem se você se cerca de pessoas que têm esse conhecimento e que são de sua confiança e podem te auxiliar nesse sentido, vai funcionar também. O importante é você aglutinar. Então, o Phil Jackson, ele é esse cara que acredita na inspiração para fazer, nem tanto na disciplina. Mas ele teve, tanto no Chicago Bulls, na figura do Michael Jordan, e aí depois no Los Angeles Lakers,
a figura do Kobe Bryant, e esses dois personagens, a gente não vai ter um episódio para eles, mas poderia ter, porque são grandes lideranças e com muita similaridade, tanto Jordan como Kobe Bryant, lideranças pelo exemplo, dois caras que chegavam cedo, saíam tarde, treinavam mais do que todos, ainda que fossem as estrelas do time, sempre trabalhavam mais do que os outros. E até por essa característica, disciplinados, cobravam muito dos colegas. Então, ele teve nos dois times aí essa figura que complementava um pouco esse lado que faltaria talvez um pouco nele, de ser um pouco mais disciplinador. E pelo número de títulos que ele conquistou, você já vai percebendo que de certo deu muito certo e fez muito sucesso, né? Vem comigo para o próximo bloco e vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Pegando mais um trecho do livro aqui, esse é bem curtinho. O segredo da gestão é deixar aqueles que te odeiam longe dos indecisos. A frase é boa, né? É lógico que ela tem um tom irônico, né? Um tom jocoso aí mas é fazer a gestão, né? A gestão dos egos, a gestão dos afetos, né? Vão ter os que não gostam tanto. O que ele quer dizer com isso é que você tem que manter esse grupo controlado, né? Se você deixar o grupo agregar, né, aqueles que não gostam muito e agregando pessoas, aí daqui a pouco realmente você não consegue liderar o grupo. Uma coisa que eu acabei não falando, e eu falei dos outros personagens, é sobre o arco, né? Então, percebe, o Phil Jackson ele tem um arco no Chicago Bulls de 8 anos, né? 8 anos com 6 títulos. E aí depois tem um arco no Lakers, onde ganha mais 5 títulos. Então, o Jackson consegue manter a liderança por um tempo bem razoável, com grupos bem difíceis de estrelas enormes, né, do porte do Michael Jordan e do Kobe Bryant, sem esquecer que nesses mesmos grupos tinha no Chicago Bulls, por exemplo, o Dennis Rodman, que eu falei, Scott Pippen, que eram jogadores de uma segunda grandeza, mas também muito grandes. E no Lakers, por exemplo, tinha Shaquille O'Neal, que de uma personalidade enorme, gigantesca, e então essa capacidade de ele controlar o grupo e de manter essa união é sem dúvida uma coisa muito marcante. Aí aqui vem uma parte assim que eu não poderia deixar de fora, porque eu acho muito importante. Então eu vou ler aqui. Essa é a essência do treinamento: apontar os erros dos jogadores, que por sua vez se mostram conscientes de que os cometeram. Quando não reconhece o erro, perde-se o jogo. Então, resumindo, o ato de treinar é se permitir errar, corrigir, mas para corrigir, ser consciente do erro cometido, ou seja, assumir o erro cometido, para então poder evoluir e não os cometer mais, né? Então, quem não reconhece que erra não evolui. É impossível evoluir de um patamar de perfeição. Então, um pré-requisito básico para a evolução é o reconhecimento da imperfeição. Então, se você se considera uma pessoa imperfeita e com bastante defeitos, você está pronto para evoluir, ao passo que se você
se enxerga como uma pessoa no ápice da perfeição na sua profissão, na sua atividade, enfim, você não vai evoluir, porque, como diria aquela outra metáfora, em copo cheio não tem como colocar mais nada, né? E para a gente encaminhar para o encerramento, eu vou contar algumas passagens aqui que aí vão deixar bem claro as características do Phil Jackson, que, como eu disse, são bem particulares. Phil Jackson, sempre que terminava a temporada da NBA, né? Temporada NBA bem longa, mas sempre que terminava a temporada, as férias do Phil Jackson era com uma Harley Davidson cruzando o deserto australiano, por exemplo. Então ele era um cara que gostava de se conectar, ou gosta ainda, né? Enfim, não sei como tá a vida dele hoje, ele é um cara bem mais velho, mas enfim, se conectar aí com a natureza então, diferentemente de outros que no período de férias iria estudar, ver jogo e tal, ele pegava sua moto e ia cruzar aí algum país por aí, sempre acompanhado do seu irmão, que era um cara assim que ele sempre tá junto. E então ele valorizava muito essa questão da saúde mental, né? De não ser tudo a qualquer preço e a qualquer plano. E aí, para deixar isso bem claro, eu peguei duas frases aqui do livro que vão ser meio soltas assim mesmo, mas a essa altura você já vai ter entendido o contexto, porque vai conversar com tudo que a gente falou até aqui. Liderança não é forçar a própria vontade sobre os outros. É simplesmente dominar a arte de deixar rolar. Liderança não é forçar a própria vontade sobre os outros. É simplesmente dominar a arte de deixar rolar. A alma do sucesso é a rendição ao que é. Então essas duas frases aí remetem novamente lá àquela nossa figura do mar, né? É impossível conter o mar com as mãos. Então, aproveitar a maré, abrir a vela para o lado certo, aprender a ler o vento, é o que você pode fazer como um bom capitão para levar o teu navio para o destino correto. Você não vai controlar a maré, não vai controlar o vento, não vai controlar as tempestades. Mas você tem que aprender a fazer a gestão destas coisas de forma a utilizá-las para levar o teu barco para o caminho correto, para o destino que você quer levar. Então essa é a maior lição, na minha humilde opinião, sobre Phil Jackson. Ele é um líder que dominou essa arte de ser um capitão de um barco à vela. Isso não está escrito no livro, isso é uma conclusão que eu estou tirando. Ele dominou a arte de não brigar com o vento, não brigar com a tempestade, não brigar com a maré, deixar as coisas serem do jeito que elas são e tomar proveito disso para si e canalizar a força para o lado certo. A gente vai encontrar isso na filosofia budista, como eu disse, vai encontrar isso na filosofia de Nietzsche, onde Nietzsche prega lá o amor pelo que é, né? Ou seja, o aceitar o que é, e a gente vai encontrar isso aí na liderança do Phil Jackson. A gente vai encontrar isso em artes marciais como o judô, onde se usa a força do oponente para se aplicar o golpe e não se luta contra a força do oponente. Então, isso é uma característica mais oriental do que ocidental, né? O ocidental ele preza por impor o seu estilo, o oriental talvez tenha desenvolvido mais essa capacidade de deixar as coisas serem como elas são e encontrar uma forma de se aproveitar delas.
Lá pelo fim do livro, não é o encerramento do livro, mas lá pelo fim do livro, ou pelo meio do livro, desculpa, quando ele encerra a passagem dele no Bulls, tem uma passagem após lá o último título, o The Last Dance, tem essa série na Netflix, lá você pode dar uma olhada, é muito bacana, vai complementar bem o que a gente está vendo aqui, o conteúdo do livro. Então, após aquela última temporada no Bulls, ele reúne toda a equipe, pede para a equipe escrever num pequeno pedaço de papel o que ela vai levar que aquela pessoa está levando daquela experiência daquele grupo, numa sala fechada, tal, todos escrevem. Ele acende uma fogueira improvisada ali no lixo, enfim, um recipiente. Todos jogam esses pequenos papéis dentro dessa fogueira improvisada e dão as mãos, e ali significa que tudo que eles viveram estarão eternamente ali entre eles e pertence a eles e nunca deixará de pertencer. E esse aí foi Phil Jackson, vencedor de 11 campeonatos da NBA, atualmente diretor do New York Knicks, time que ele começou como jogador. A gente não falou lá da carreira dele como jogador, porque a gente está falando aqui dos traços de liderança. Óbvio, a gente não... Você já percebeu já estamos no terceiro episódio, já percebeu que a gente não fica falando lá das partes táticas, da parte de gestão do time, da parte do esporte, porque a nossa ideia aqui é pegar alguns traços das lideranças, as mais marcantes, na nossa opinião, e falar delas. Então esse aí é o Phil Jackson, um cara bem diferente aí no modo de conduzir a sua liderança, um cara zen, um cara quase um hippie, que conseguiu ter nas suas mãos os dois maiores times da história da NBA, e ele é o maior técnico da história da NBA, com 11 títulos, para cada título um anel, 11 anéis, o nome do livro, mais do que tem as duas mãos. Então Phil Jackson tem que deixar um dos anéis em casa para passear, é um monstro do esporte, é um monstro da liderança, o livro vale muito a pena, é um dos melhores que eu li, porque ele tem uma pegada bem suave de ler, como é da personalidade do Phil Jackson. Se tiver oportunidade, faça isso. Aqui, como a gente sempre diz, é a pontinha do iceberg. Se você quer saber mais, vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que ir atrás, e vale a pena. Phil Jackson é um personagem sensacional. Espero que você tenha curtido, espero que tenha feito sentido para você. E se fez, espero que você volte semana que vem, onde estaremos eu, você e as circunstâncias. Um abraço, fique bem e até mais.